Rubens, essa folha parece a batata doce, mas não é. Por que ela dá no meio da batata doce? Interessante, né, Amadinha? Porque essa folha é tão parecida com a batata doce, não só no aspecto da própria folha, como também a rama, porque ela tem rama. Por que ela não dá, por exemplo, amada, no meio do trigo, que é diferente? O Certo. trigo é diferente dela, ela podia dar lá no meio do trigo, porque se essa erva daninha que dá na batata doce desse no meio do trigo, a gente conseguiria identificar facinho. É o que eu pensei. Aí tirava. É. Aí, mas olha aqui, olha aí que coisa estranha. Como é que a gente vai identificar essa plantinha no meio da batata doce se ela é igualzinha à batata doce? Fica difícil, porque ela é muito parecida. Não é Até eu me verdade? confundo. A gente não está falando aqui o fruto, que é a batata em si, estamos falando da folha, Aham. né? Porque o fruto você já colheu, vai comer, tudo bem, mas o problema é que a folha é muito parecida. E Exato. sabe de uma coisa? Isso chama erva daninha, né, amada? Aham, erva daninha. Porque a erva daninha é uma erva que não é aquela que você quer usar para alimento, para alguma coisa. É outra que aproveitou o momento. Aproveitou a leva e... Ela é uma invasora. Uhum. Mas que invasora perfeita, cara. Por quê? Porque se essa erva daninha, esse tipo de erva daninha que a gente está vendo, se ela desce no meio, por exemplo, do trigo, poxa, a gente identificaria. Mas como ela dá exatamente no meio da batata doce, a gente não identifica pela folha nem pela rama. É incrível, Rubens. Agora, amada, presta atenção você que está assistindo, como as coisas da natureza do Criador nos aproximam da palavra que Ele deixou para nós. Certo. Quando você vê, por exemplo, o Messias dizendo assim, as minhas palavras são espírito e vida. Mas a gente não sabe a dimensão disso. Por quê? Porque também ele diz, porque as coisas espirituais Se discernem. no espírito. No espírito. Você precisa entender uma coisa de uma vez por todas. Eu até me surpreendi no programa TV Sobral, amada, que o pastor Richard, quando a Sueli falou sobre a questão da alma, ele deu uma aula muito boa. Foi? Espírito, corpo e alma. Certo. E ele foi enfático em dizer, o espírito é aqui, é na mente. Interessante, amada. Rapaz, o pastor Richard sabe disso, cara. É. Incrível, né? O entendimento, né? Eu acho que o EV não fica triste da gente botar esse pedacinho, não, fica. Vamos ver, né? Então vamos ver então. Corpo, alma e espírito. É claro que o sangue não vai para o céu, porque a alma não vai para o céu. O que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, verso de número 50? E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não herdarão o reino dos céus, nem a corrupção herda a incorrupção. Então, dentro de um debate com mais calma, eu posso explicar para você. O homem ele tem um corpo, que é a matéria, a carne. O homem tem uma alma, que é o fôlego da vida, que está interligado ao sangue. E o homem tem um espírito, que é a mente. O que difere o homem do animal é que o homem é um animal racional. E esse entendimento para discernir o que é certo e o que é errado é dado por Jeová Elohim, ou Deus, acredite quem você quiser. Então, quando o homem morre, o corpo se desfaz, biblicamente. A alma se desfaz, mas o que vai prestar conta com Deus é o nosso espírito, é a nossa mente, é o nosso intelecto, tá bom? Bom, é verdade. É verdade, o Richard foi muito feliz na colocação dele, porque realmente, amada, o espírito é o software. A gente tem a mente é o hardware. O cérebro. Desculpa. O cérebro é o hardware. A parte dura, que é a massa cinzenta. Certo. E o espírito é o software, o entendimento. É abstrato. É abstrato, você não pega ele. Ele Ao não contrário do cérebro. Do né? cérebro. O cérebro é concreto. Igual HD. Igual HD. Né? Bem colocado. Igual também o processador. Né? O processador é físico, mas o programa que está nele não é. Exato. Então, amada, nós não estamos saindo do tema. Nós estamos dando um passeio para ver a dimensão que é o conhecimento da verdade do nosso Messias através do Espírito. Entendi. Ele falou, as minhas palavras são espírito e vida. O que significa isso na prática? Vamos traduzir, isso não é isso, mas vamos traduzir no miúdo.
no simples, porque se esquecer tudo, lembra-se do simples. Exato. A minha palavra é espírito e vida significa, a minha palavra é entendimento para a vida eterna. Se você for decompor tudo, chega nesse átomo, nesse Nesse íon, denominador. nesse denominador comum. Certo. Então, amadinha, vamos ler essa passagem de Mateus? Vamos. Então vamos lá. Isso aqui eu estou gravando aqui, gente, para pegar o som melhor. Mateus, Mateus 13. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Nós semeamos aqui a batata doce, Nós semeamos batata doce. não é verdade? Isso. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Olha aí, semeou coisas que parecem, mas não são. Mas não são. Por que não semeou no meio da batata doce, hein? Né? É, Semeou no meio do trigo, cara, porque o trigo é bem parecido. certo. Então vamos em frente. Você gosta do Verdade Oculta 2, né? Ainda bem que nós estamos de volta. Graças ao Criador por isso. Também fiquei particularmente muito feliz de todos os canais terem voltado, né? Mas principalmente do Verdade Oculta 2. A maioria das pessoas falaram para nós isso. Rubens, os outros tudo bem, mas o Verdade Oculta não pode ficar para trás. O Verdade Oculta 2. Verdade Oculta 2. Recebi várias mensagens de zap. E você vê, né, amada? Muitos chamados, poucos escolhidos. É o canal que menos tem inscrito. E é o que o povo mais gosta. É verdade. É verdade. É porque a maioria não sabe, porque a maioria está iludido por aí. Nós precisamos ainda falar para essas pessoas que estão por aí iludidas, viu? Fazer igual a Leide, por exemplo, minha queridíssima Leide. Lá da Bahia, da Bahia. Ela faz cartãozinho do Verdade Oculta, É verdade. distribui. Ela é uma guerreira. E muitas outras e outros, né? Sim. Mas vamos lá, minha vida. Agora vamos lá. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Ah, viu? Quando começou a germinar, apareceu também outro igualzinho o trigo, mas não é o trigo. Certo. No nosso caso é a batata doce. Apareceu essa erva aí que a gente não sabe o nome. Se você souber, fala para nós. É muito parecida, tem rama e tudo. Vamos chamá-la do joio da batata doce. Pronto. E os semeou, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio, né? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. Os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-os em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Ah! Legal. O celeiro é de quem? Do Messias. Do Messias. Amada, isso me faz lembrar a passagem do Messias que ele disse assim: olha, tudo falei em aberto, nunca nada disse em oculto. Tudo falei às claras nas sinagogas deles. Meu celeiro. É mesmo. Para que haja mantimento na minha casa. Na minha casa. Você vê a diferença do que é do Messias e do que é do sistema. E do que é do sistema. A Meu diferença, celeiro, né? minha casa, né? Que somos nós, a habitação dele. Né? Interessante. Agora você voltando ao joio, amado, a diferença dele para essa erva daninha da batata doce é que a erva daninha da batata doce você pode tirar agora, porque você não vai arrancar a batata doce, porque ela é áspera. Certo. A folha da batata doce, ela é lisa. Então quando você pega uma folha áspera, você sente na mão, você fala: essa folha não é da batata doce, eu vou arrancar. Certo. Mas o joio é exatamente como o trigo. Igualzinho, né? Só quando ele cresce é que ele fica diferente. Lá no final das contas. Por quê? Porque o trigo ele vai tendo pendão, vai pesando e vai tombando. E o joio não tomba. Ah, tá. Tá certo? Então, por isso é que se sabe que o joio é aquele que está ereto, não tombou, né? Não curvou. Mas quando é novo, é muito parecido. É caso... Os papagaios passando, as araras, que lindo. É arara, pensei que era papagaio. Olha lá o rabinho dela, a cauda dela. Então é o seguinte, amadinha. O joio hoje que você vê, não são irmãos aqui e acolá que são
falsos crentes, ou falsos evangélicos, ou falsos cristãos. Não. O joio, olha para cá, o joio é o cristianismo. Nesses moldes que nós conhecemos. Que são 3 pilares que você não pode abrir mão disso. Quais são os 3 pilares, amada? Fala para nós. É a prática de culto divino, santuário terrestre e figura sacerdotal. Tirando esses 3 pilares, o cristianismo cai junto. Então, se você tiver isso como base e não esquecer mais, se você lembrar sempre disso, que essas bases do cristianismo, da religião, elas formam o que hoje tem toda essa estrutura que teoricamente leva as pessoas ao caminho da verdade, ao céu. Você tirando esse alicerce, acaba a religião. Mas o Messias permanece. Ele não precisa de templo, porque a adoração a ele é aqui, ó, é no Espírito. Ele não precisa de sacerdote, porque só há um mediador entre o homem e você, e Deus. Entre o homem e o Criador só tem um mediador, o Messias. Exato. Então não precisa de sacerdote. E ele não precisa de santuário terrestre, porque nós somos o santuário dele, comprado com sangue. E nós oferecemos a ele cultos espirituais, então não precisa de prática de culto divino, Exato. físico. Físico. Então, gente, quando você vê algo que parece muito, mas não é, você lembra-se da parábola do joio e do trigo. Quem é o inimigo do Messias que semeou o joio? Será que é Satanás? Ou será que são aqueles que ele disse assim, os meus inimigos se aproximam, minha hora é chegada. Mantenha-se à minha direita até que meus adversários, inimigos, sejam postos por descabelos dos meus pés. Mesmo porque, né, em momento algum aqui na Bíblia, o diabo, o Satanás, se coloca como inimigo do Messias. Né? Não tem. Agora, quem se coloca como adversário dele é o sistema religioso, né? Ou aqueles que fazem parte do sistema religioso, né? Os adeptos, algozes lá dele. Entende? Então, o que a gente aprendeu na denominação protestante evangélica é que o joio é um irmão que não está fazendo as práticas litúrgicas, os dogmas imposto e criado pelo líder religioso. É o que a gente aprende, né? Isso é joio. É o joio. Imagina um líder religioso se colocar no lugar do Messias, como cabeça de um grupo de pessoas. Cabeça é o Messias, tá certo? Isso é joio. E agora diz que se você não andar de acordo com o regulamento que ele estabeleceu, você é um joio. Não! Você está no meio do joio, porque os joios são todos que estão debaixo dessa falsa, vamos dizer assim, realidade. O joio é toda a estrutura montada no mundo, de cunho religioso. Claro que estamos falando aqui da evangélica cristã católica protestante. Mas quando a gente fala dos 3 pilares, há de fazer uma observação que, até onde eu conheço, né, que eu não posso dizer que eu conheço tudo, mas até onde eu conheço, todas as religiões, elas têm esses 3 pilares, dos quais se tirar também não sobra nada, né? É verdade. A única coisa que a gente coloca mais a denominação, vamos dizer, católica protestante, o cristianismo, é porque esse se pauta no que está escrito na Bíblia. As outras religiões talvez nem tanto. Nem tanto. Não é verdade? É verdade. Mas esse se pauta na Bíblia, na Escritura. Isso. E a Escritura não fala a respeito de templo terrestre para essa situação atual, que é a aliança da Depois graça. que, no momento em que o Messias disse está consumado, né, da dispensação da graça, não fala disso, né? Não. Antes tinha, e não era nem dos moldes de hoje, né? Há de se observar também, que é uma outra história, né? Outra coisa, mas antes tudo bem, mas hoje não. O altar hoje é o Messias, e deste altar não tem direito de participar os que servem aos tabernáculos, ao culto, ao sacerdote e ao santuário terrestre. Então, gente, quando você fala de joio, só para lembrar e ficar claro na sua mente, você não está falando de um irmão aqui ou ali, de um vizinho que é evangélico ou que não seja. É assim que você aprendeu, mas está errado. É errado. Está falando do conjunto da noiva que é o joio. A noiva que não é a noiva, é a prostituta. Essa é a meretriz. Isso é muito claro que é falado sobre essa questão aí da noiva e da meretriz o tempo todo Exato. aqui, ó, na Bíblia, né? Aí você vê o que é de verdade o joio e o trigo,
O trigo é a noiva, o joio é a meretriz. Exatamente. É incrível. Essa figura, ela se repete o tempo todo, porque o Messias usou figura de linguagem. O que você leu junto com a Amadinha em Mateus, a parábola do joio e do trigo, aquilo ali é uma forma física de mostrar o espiritual que as pessoas não enxergam. O Messias usou essa forma. E é interessante demais. A gente termina com essa imagem, por exemplo, aqui da batata doce, e pergunta para você, por que essa erva daninha da batata doce não nasceu no meio do trigo? Gostou, Amadinha? Gostei demais. Um abraço a todos, obrigado por prestigiar o canal Verdade Oculta 2, né, amada? Valeu mesmo, gente. Obrigada.